As duas coisas. Atitude e intenção. Intenção fala de quê? O coração, a motivação, o porquê fazemos as coisas, né? Às vezes a gente agrada alguém porque a gente quer ser agradado. Jesus falou que nesse campo aí, nessa área, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando ele fala de convidar alguém para comer na casa da gente, ele diz assim: convida quem não pode lhe convidar. Porque se você convidar alguém que pode convidar você, então você já recebeu a retribuição. É muito comum na nossa sociedade presentear quem presenteou a gente. Eu não posso deixar de dar um presente para fulano, porque quando passou aquela situação, ele também me presenteou, então eu vou presentear. Às vezes a gente presenteia também com a expectativa de receber algum presente. Correto? Então nós estamos falando de motivação, que é o porquê fazemos as coisas. A gente comentou também, o outro ponto foi nossas atitudes. Correto? Atitude se refere a quê? Se intenção fala do motivo pelo qual eu faço as coisas, a atitude fala da forma como faz. Da forma como eu faço, como eu faço as coisas. Então nós comentamos com os irmãos que nós precisamos tomar cuidado para ter a intenção correta e a atitude correta, a atitude certa. Nós precisamos diante de Deus. Amém? E nós comentamos também que a primeira atitude, nós comentamos ontem a respeito de pelo menos uma atitude, né? Nós vamos tentar falar hoje de mais uma atitude, mas ontem nós falamos de uma atitude. Qual foi ela? Disponibilidade. Qual a diferença de disposição e disponibilidade? Olha, gente, eu estou fazendo essas perguntas não é para ver se vocês aprenderam, é para ver se eu ensinei bem. Tá bom? Porque às vezes o aluno é bom e o professor é péssimo, né? Então, eu estou testando aqui a mim, não vocês. Tá bem? Então, qual a diferença entre disposição e disponibilidade? Qual a diferença? Querer e poder. Explica. Disponibilidade ou disposição eu quero. Uhum. Disponibilidade eu posso. Muito bom. Muito bom. Alguém tem mais alguma explicação? Alguma outra coisa brilhante como essa? Brilhou tudo já. Já falou tudo? Já falou. Bom. Muito bem. E aí nós comentamos a respeito de a melhor palavra, a melhor expressão que mostra a nossa disponibilidade, qual é? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Como é que vocês trataram isso aí de ontem para hoje? Vocês oraram sobre isso? Vocês pensaram nisso? Quantos pensaram nisso de ontem para hoje? Pensou muito? A mala está pronta, pastor. A mala está pronta já. Pronto. Só dando passagem. A mala está pronta. A mala está pronta. Eis-me aqui. Os irmãos acham que nós temos alternativa, que nós temos escolha? Os irmãos acham que eu posso falar outra coisa senão eis-me aqui? Não. Nós não temos alternativa. Porque nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Por que que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Morreu e tornou a viver. Por que, amados? Para quê? Quem se lembra? Para ser o Senhor das nossas vidas. Ah, não foi para salvar? Sim ou não? Também. Também? Quer dizer, ele morreu para ser Senhor da vida da gente e para salvar a gente. São duas coisas, então? Que texto nós lemos? Vamos, gente. Amados, isso aqui é extremamente importante. Morreu para mostrar que era o Filho de Deus. Qual foi o texto que a gente leu?
Romanos. Olha esse texto, esse tem grifado na sua Bíblia, viu? Esse texto aí é um texto capital, é um texto que determina toda a nossa vida. Ele morreu por amor à humanidade. Morreu por amor à humanidade. É verdade, mas o que diz Romanos 14, 9? 14, 9, o que diz? Se você abrir a Bíblia, você vai lembrar. Foi para isso que morreu Cristo. Foi para isso que Cristo morreu. Mas tem outra versão que tem uma palavrinha aí. Foi precisamente. O que é precisamente? É quanto? Exclusivamente. Exatamente. Correto? Quer dizer, não houve outra motivação. Não houve outro motivo de Deus para enviar Jesus Cristo, senão para que Jesus Cristo fosse o quê? Senhor. Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Então o que diz o texto? Porque foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ou ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos, como de vivos. Amém? Então qual foi o motivo da morte e da ressurreição de Jesus? Ser Senhor das nossas vidas. Amém? E onde é que entra a salvação? Onde é que entra a salvação? É que se ele é Senhor meu, eu já estou salvo. Não, quando eu aceito aí. Não. Quando você aceita Ele, Aceito ele como um dos seus Aceitar o senhorio dele. o senhorio dele. Vamos tentar. Você ia falar? Não. Eu estava só abrindo mais o ouvido para ouvir. Ah. Veja bem, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, Ele nos trasladou do império Das trevas, para seu reino. o reino da luz, ao reino do Filho do seu amor. Então ele está falando aqui de duas possessões. Ele está falando de dois reinados. Ele está falando de dois domínios. Um domínio se chama Império das Trevas. O outro domínio se chama Reino da Luz, ou Reino de Deus. Império das Trevas, quem manda ali? Satanás. Satanás. Reino da Luz, quem manda ali? Jesus Cristo. Ele é o Rei. Amém? Amém. Amados, por favor, raciocina comigo aqui e acompanhe o raciocínio, porque isso determina vida ou morte. A salvação, a vida eterna, as bênçãos de Deus estão no lugar chamado Reino de Deus. Fora desse lugar é perdição. Quando a gente sai do império das trevas, a gente entra no reino de Deus. No império das trevas, quem mandava? Quem? Satanás. No reino de Deus, quem manda? E você, onde é que você manda? Lugar nenhum. Não mando nada. Lugar nenhum. Também não. Ou Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, ou Satanás é o Senhor da nossa vida. Por isso que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. A palavra grega ali é Kyrios. A palavra Kyrios não tem tradução para o português. Por quê? Porque é uma somatória de expressões. Se você tomar governador, amo, dono, déspota, tirano, comandante, rei, czar, todas as expressões de mando, se você juntar tudo isso, vai chegar perto da palavra Kyrios. Vai chegar perto da palavra Kyrios. Essa expressão
nos tempos romanos, só cabiam em uma pessoa na face da terra, que era César. Ninguém mais podia ser Quírios. Só ele era o Quírios. Ele tinha poder de vida e morte. Quando Paulo, no caminho de Damasco, cai por terra, alguns dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala isso, fala só que ele caiu por terra. Não sabemos se ele estava de jumento, de camelo, de cavalo ou a pé, mas o fato é que ele caiu. Quando ele cai por terra, ele escuta uma voz que diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Saulo responde? Saulo responde com uma pergunta. Quem é, Senhor? Quem és tu, Quírios? Só que Paulo era um cidadão romano. Então Paulo sabia que na face da terra só tinha um Quírios, que era César, que tinha poder de vida e de morte sobre todos aqueles que faziam parte do império. César pegava as pessoas, mandava para a arena, mandava matar, mandava queimar, porque ele tinha poder. Ele era o dono de tudo. Quando Paulo cai por terra, ou quando Saulo cai por terra, ele diz assim: descobri outro. Eu descobri outro. Não é aquele mais. Ele não sabia quem o havia derrubado, só que ele sabia que aquele que derrubara, agora era o seu Senhor. Graças a Deus foi Jesus. Aleluia. Ele só queria saber quem foi que derrubou ele. E aquele que o derrubou, daquele dia em diante, era o seu Senhor. E Paulo para de viver para si mesmo e passa a ser escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Porque no reino de Deus tem duas figuras: o Senhor e os escravos. Correto? No reino da Holanda tem um rei, não tem? Quem é o rei aqui? Rainha. A rainha. Quem é a rainha? Beatriz. E quem não é a rainha é o quê? Súdito. Quantas rainhas tem aqui? Uma só. Uma só. Correto? Na Bélgica tem um, que é um rei, que é o Alberto. Correto? Na Espanha tem um rei, que é o Carlos. Correto? Juan Carlos. Não tem dois reis de um país. Não existe. Só tem um. Um está no trono, o outro está. Por isso que Jesus fala assim: não pode servir a dois Quírios. Quando ele diz assim, não podeis servir, ele não está falando que nós não devemos servir. Ele está dizendo que ele não consegue servir. E ele diz assim: porque você vai agradar um, vai aborrecer outro. Vai amar um e vai odiar o outro. Não é que fala vai gostar menos. É amar e odiar. É servir e aborrecer. É impossível agradar os dois. É impossível. O reino de Deus, ele é um reinado absoluto. O reinado de Deus, se fosse descrito politicamente como um regime, seria um regime monarquista absoluto. Sem parlamento. Sem primeiro-ministro. Só tem um que manda. E todos os outros obedecem. Amém? Amém. Nesse reino, não tem jeito de entrar por naturalização. Quanto tempo uma pessoa fica aqui para receber naturalização? Quantos anos? 5. Para receber naturalização? Quando morre, eles dão, pastor. Morre e envia o corpo pro Brasil. Hã? Se morrer, ainda envia o corpo pro Brasil. Não tem naturalização aqui? 5 anos. Não, claro, legal. Ilegal não deve nem estar aqui. Se você tiver 5 anos... 5 anos. Pergunto a vocês, com quantos anos a pessoa se naturaliza no reino de Deus? Nunca. Nunca. Se ele aceitar Jesus, Legalmente. Mas... Agora, como é que se entra no reino da Holanda? Legalmente, como é que se entra? Chega na polícia, apresenta o passaporte, a polícia olhou para você, gostou de você, dá o visto. Não gostou, manda embora. Não é assim? Como é que se entra no reino de Deus? Por morte.
Você só entra no reino de Deus se você morrer. Se você morrer. Quando você se batiza e mergulha na água, está dizendo o quê? Eu morri. Todo aquele que foi batizado na morte de Jesus Cristo. É o que está escrito em Romanos capítulo 6. Todos que fomos batizados, fomos sepultados juntamente com Ele na sua morte, para que vivamos em novidade de vida. Glória a Deus. Amém? Então no reino de Deus não tem naturalização. Ah não, eu estou na igreja e tem 150 anos. Mas não entrou no reino de Deus. Porque fazer parte da igreja como membro comum, um rol de membros, isso não nos faz participantes do reino de Deus. E quando você morre para você mesmo, você morre para o mundo morre para você morre para o pecado, e o pecado morre para você perde o direito de você fazer o que quiser, e agora quem manda na sua vida? Jesus Cristo. Amém? Então quem é que mandava lá no Império das Trevas? Satanás. Quem é que manda no reino de Deus? E você, onde é que você manda? Eu quero deixar isso muito claro. Sabe por quê, amado? Que tem gente que quer mandar na sua vida no reino de Deus. Diz, não estou no reino de Deus, mas eu mando em mim. É impossível. É impossível. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Não existe outro Senhor. Agora é interessante que nós criamos uma categoria que não está na Bíblia. A categoria do crente desviado. Isso não existe, amado. Isso não existe. Lá na América do Sul, entre o Chile e o Peru, tem uma faixa de terra de uns 400 metros que desce dos Andes e chega no mar. Essa faixa de terra é considerada da Bolívia. Os dois países cederam um corredor de 400 metros e ofereceram a Bolívia, se ela quiser